Alexandra Bento é bastonária da Ordem dos Nutricionistas, está no estúdio da CNN. Muito obrigado pela presença. Em termos de saúde, quão importante é esta notícia para os portugueses? Ora, muito boa tarde. É uma notícia imensamente importante, porque se estamos a falar de sal e de açúcar, que sabemos tem um impacto muito negativo na saúde dos portugueses e mais que os portugueses o consomem em larga escala, dizer que 70% dos portugueses consomem sal a mais e mais de metade da população consome açúcar a mais e, portanto, é necessário haver um conjunto de iniciativas que permitam que estes reduzam a quantidade de sal e de açúcar. E aqui há que dizer que Portugal andou muito bem. E andou muito bem e isto permite-nos ver que quando há estratégia, ou seja, medidas intencionalmente desenhadas e quando há trabalho de articulação, de colaboração entre os diversos parceiros, os resultados acontecem. E, portanto, estes resultados, para além de serem satisfatórios em si, digamos, muito positivos em si, até porque ultrapassam ligeiramente aquilo que era o compromisso, lembrar-nos que o compromisso era reduzirem até ao ano presente 10% de sal e de açúcar e houve, de facto, uma redução ligeiramente superior a estes 10%, 11%, mas sim, é superior e, portanto, o que nos permite ver que, de facto, havendo esta estratégia, havendo este compromisso, havendo o envolvimento de todas as partes, nós conseguimos chegar aos resultados almejados, mas agora é momento também para nós dizermos que, chegados aqui e trabalhado um conjunto de alimentos, porque não foram todos os alimentos que foram trabalhados. Era exatamente isso que lhe ia perguntar. Se nos consegue dar exemplos concretos de que conjunto de alimentos é que realmente tiveram o sal ou o açúcar reduzidos. Há exemplos? Exatamente, sim, podemos falar sobre isso. O que a Direção-Geral de Saúde fez foi ver quais eram os alimentos que mais concorriam para o consumo excessivo de sal e açúcar e, portanto, nós tivemos o trabalho com pizzas, com alimentos pré-confeccionados, como, por exemplo, refeições pré-confeccionadas e sopas pré-confeccionadas, mas também, ao mesmo tempo, cereais de pequeno almoço, mas, por outro lado, também estiveram envolvidos, para o caso do açúcar, estes para o sal, para o caso do açúcar, também cereais de pequeno almoço, iogurtes, refrigerantes, portanto, uma panóplia de alimentos que têm sal em quantidade excessiva e açúcar em quantidade excessiva. Agora, chegados a este momento e com resultados tão positivos, o que Portugal deve continuar a fazer, e é o que vai fazer seguramente, mas o que deve continuar a fazer é traçar novas metas de redução também para estes, mas a envolver outros alimentos. E eu aqui gostaria de lembrar o caso dos alimentos direcionados para as crianças. Claro que alguns destes também são consumidos por crianças, mas sabemos que há produtos alimentares que são específicos para crianças. E esses, eu diria que era neste momento... É a grande prioridade. Sim, eu diria que era a categoria de produtos que merecia grande prioridade. E continuar a trabalhar estes e a envolver outros. Eu acho que no dia de hoje nós devemos pensar o seguinte, devemos pensar que a indústria alimentar e a distribuição estão de parabéns. Muitas vezes apontamos o dedo à indústria alimentar e à distribuição e há que ver que, de facto, quando eles são envolvidos, efetivamente, eles cumprem aquilo com que se comprometem e aquelas que são as autoridades de saúde, leia-se aqui em concreto a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, estiveram muito bem porque defendem e acautelam aquilo que são os interesses dos cidadãos no que diz respeito a uma alimentação saudável. Portanto, eu acho que estamos num momento muito promissor para trabalharmos a saúde dos portugueses. Mas, ainda assim, e mesmo para concluir de forma sucinta, os alimentos que os portugueses encontram nos supermercados ainda têm um claro excesso de sal e açúcar? Claramente, e por isso é que há aqui um trabalho que foi encetado em 2018 e encetado de uma forma muito estratégica. Eu até gostaria de lembrar aqui o professor Fernando Araújo, que era secretário de Estado adjunto e da Saúde na altura, que verdadeiramente foi o grande obreiro deste pensamento estratégico. Foi ele que, de facto, pensou estrategicamente a alimentação como um grande determinante de saúde e que era necessário desencadear um conjunto de medidas, e esta foi uma das medidas que foi
desenhada, mas sabemos que os produtos alimentares que estão nas prateleiras ainda têm que ter um longo caminho no sentido da reformulação. Há outras medidas que não é momento hoje para estarmos a falar porque o tempo é mais escasso, sempre um bem escasso, claro. Mas há outras medidas, nomeadamente o incremento da literacia, porque se de facto os portugueses tiverem mais literacia alimentar e nutricional e se os rótulos também forem mais facilitadores da escolha alimentar, então claramente nós temos mais mecanismos para podermos escolher melhor e nos alimentarmos melhor. Agradeço a Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, pela presença aqui na CNN. Agradeço. Obrigado. Bom domingo.